Olá, você que está conosco, já está habituado, já está habituada. Semanalmente um novo programa da Escola de Formação Técnica e Profissional da Uninter. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Satisfação para nós trazermos informação dos cursos técnicos nesse, ou para esse melhor, use a preposição certinha, para esse imenso país chamado Brasil. Para nós uma alegria grande estarmos em sua companhia. Você que está conosco pela ISTV, pela RMC TV, você que nos acompanha pela TV Profissão, pela TV Lumen, é muito satisfatório estar em sua companhia. E hoje estou bem acompanhado da nossa colega, professora Edna, que é coordenadora, já foi citada no outro programa, coordenadora do Pré-ENEM da Uninter e também de vários cursos técnicos. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, professor. E hoje, apesar do Pré-ENEM, hoje nós vamos falar um pouquinho de cursos técnicos, né? Falar um pouquinho desses nossos cursos, das possibilidades que temos aqui na Unintertec. O Pré-ENEM caminhando muito bem na sua fase, você pode se inscrever, não perca a oportunidade. O intervalinho nosso é com a propaganda cultural do Pré-ENEM, uninter.com/ENEM. Você se inscreve, participa, assiste às aulas gratuitas. No ano que vem, nós teremos o Pré-ENEM também com aulas novas, já olhando para o horizonte de 2021, certo? E os exames que acontecerão. Mas hoje a nossa conversa é sobre os cursos técnicos. Cursos técnicos. Professora Edna, uma hipótese fictícia nessa abertura do programa. Moro num prédio, se bem que isso aqui é verdade, não é ficção, moro num prédio, e temos ali a figura de um síndico, uma síndica, que às vezes traz dificuldades aqui e acolá, de incompreensão disso. Aí os moradores, e coloco também, não compreendem muito o que essa síndica quer, enfim, há uma situação equivocada. E alguém levanta a mão e diz assim, por que não existe um curso para formar pessoas que queiram trabalhar em condomínios? Então, feita a hipótese, eu lhe pergunto, esse curso existe? Existe, ainda bem, para salvar todo mundo que mora nos condomínios. Existe, a gente tem um histórico desse que o professor Marlos acabou de citar. Quem mora em condomínio, quem já morou, não mora atualmente, mas já morei em condomínio, sempre tem todo mundo que já participou de uma reunião de condomínio tem uma história para contar, uma briga, uma história de alguma briga, confusão para contar. E não necessariamente são seus condomínios verticais, eu estava aqui pensando, legislando em causa própria e nos verticais, mas existem os condomínios horizontais, sim, mas permanecem sendo condomínios. Perfeito. Todos têm a mesma, tem uma legislação, né? Todos seguem o mesmo princípio. E nós, então, temos agora o curso técnico em condomínio, que vem justamente para ajudar, para formar um profissional que possa atuar ajudando neste condomínio, gerenciando um condomínio. A ideia, hoje a gente já tem em vários lugares algumas empresas que gerenciam, que são contratadas, terceirizadas para gerenciar os condomínios. E o técnico em condomínio atua nessa empresa fazendo todo esse gerenciamento. Ele vai ser uma espécie de síndico, como tinha anteriormente, mas vai deixar de ser aquele síndico que era um morador, e daí o outro começa a acusar que ele tem benefícios, acaba tudo isso. Com os recursos, né? E claro, muitas dessas falas são ilações, são falas que não são comprováveis. Mas é isso, muitas vezes esse próprio síndico, ele assume porque na verdade ninguém quer. Porque é, como dizem, um pepino. Ninguém quer o papel. Eu não quero ser síndico. Tá, mas não tem ninguém. Então eu vou pegar esse negócio, mas pode, vocês não vão reclamar, né? Não, você vai fazer um bom trabalho, porque você é uma boa pessoa, porque você é advogado. Só que aí podem começar os problemas na sequência. Exatamente. Aquilo que era agradável antes, no durante e no depois ficam piores, né? E uma coisa que você citou, professor, muitas vezes, você que é advogado, vai lá ser síndico, ou você que é professor, ou você que entende de construção. Isso acontecia porque as pessoas, ninguém entende de tudo. E não que o técnico em condomínio vai entender profundamente de tudo. Mas esse é um curso que vai dar uma base de um pouquinho de cada coisa. Ele vai ter uma base sobre estrutura, construção, uma base sobre manutenção, sobre direito, recursos humanos, contabilidade, administração, esse gerenciamento de conflitos. Então, ele vai ter toda essa base para poder atuar nas diferentes partezinhas do condomínio, coisa que antes não tinha com o síndico. Quem pode se inscrever, se você deseja colocar no seu horizonte para 2021 um curso técnico em condomínio? Primeiro passo, você precisa ter concluído o ensino médio. Esse olhar se volta agora para a conclusão. Então você fará aquilo que no passado chamávamos como pós-médio.
e hoje você entende como subsequente. Então, um ensino médio subsequente. Você saiu do ensino médio, já terminou, mas não quer ir para o ensino superior. Ou já tem ensino superior, mas quer ter um técnico, como você mesmo disse. Eu sou formado em Direito, tenho formação em Administração, sua formação também, professora Edna, em ADM. E aí você, não, agora eu quero ser um técnico. São outras funções, certo? E por isso existem as especificidades. Qual a duração desse curso, professora Edna? Esse curso tem a duração de um ano, são 4 quadrimestres, né? 4 quadrimestres. Então não chega a 2 anos, vai passar um pouquinho de 1 ano e meio ali. Isso você estará com esse curso concluído e tem diploma. Diploma de técnico em condomínio. Olha que beleza, que possibilidade. E existe um pré-requisito, eu preciso fazer uma prova? Não, para a prova, para fazer a prova não, né? Só o certificado do ensino médio e toda a documentação normal para a matrícula, né? Fazer vestibular, mas não precisa. O diploma tem que estar na tua mão, senão você não fará. Tá, e alguém vai dizer assim, mas eu tenho 17 anos, estou na 3ª série do ensino médio, eu posso fazer um técnico em condomínio? Você pode fazê-lo no formato concomitante, na modalidade concomitante, mas aí em concomitância, em harmonia com a sua escola. A sua escola precisa contatar a Unintertec, precisa estar em contato conosco, e aí sim há uma situação de concomitância, na qual você só será técnico em condomínio se concluir o ensino médio. Então não é trocar uma coisa pela outra, né, professora Edna? Tem que ficar bem claro isso. Tem que caminhar juntos. Para que você... Aí sim, terminou o ensino médio, agora eu já terminei o ensino técnico também. Posso ter os 2 diplomas? Sim, você será diplomado, concluiu a educação básica, os 12 anos de escolarização e também, necessariamente, você concluiu o técnico em condomínio. Belezinha, né? E é uma profissão, vale ressaltar aqui, que é uma profissão que tem tido muita procura. Essas empresas que cuidam, terceirizadas, que cuidam dos condomínios, têm sido muito procuradas justamente para parar esses conflitos e para que tenha uma boa estrutura, né? A gente sabe, se tiver uma empresa por trás, com todos esses conhecimentos, com toda essa base, se tiver um problema de infraestrutura, se tiver um problema mesmo de leis, um problema na parte de direito, a empresa vai poder auxiliar de uma forma mais efetiva, mais eficaz, porque antes era muito no achismo, né? Deixa que eu arrumo a torneira, deixa que eu vou lá e faço. E aí acabava não dando bons resultados. Então, é um curso, é uma profissão que está crescendo muito, que tem sido muito procurada e que ainda não temos muitos profissionais. Então, essa é uma vantagem para quem começa já realizando esse curso. Então, olha só, pedidos de final de ano, proposições que você tem no final de ano. Que tal a proposição de tornar-me-ei, olha, bonita mesóclise, né? Tornar-me-ei técnico em condomínio? Por que não? Por que não pensar nisso? E é presencial ou à distância, professora Edna? Esse curso é à distância. Então eu posso fazer em determinados horários longe da minha carga laborativa. Eu trabalho numa empresa, isso, aquilo, à noite ou em determinado momento, lá vou eu, sento e lá vem aula. É uma vantagem do curso à distância, né? Que você faz os seus horários. Claro que é importante realmente organizar os horários, para que vocês tenham um horário de estudo. Mas aí, quem preferir fazer pela manhã, à tarde, à noite, no intervalo, alguma coisa assim, vocês podem organizar toda essa dinâmica para ter um momento de estudo. É muito fácil, eu posso fazer quando eu quiser e tudo é muito facilitado, as questões são fáceis, e eu vou conseguir aprovação, eu consigo diploma. Bom, se esse é o pensamento, não é. Sinceramente, você nem nos estaria assistindo se fosse esse pensamento. Mas quando alguém tem um pensamento assim, que é no mínimo descontrolado, desequilibrado e fora de sintonia, para não dizer algo diferente, você erra. Porque, ao contrário, a intenção é formar um profissional qualificado. Mas para que ele seja qualificado, ele precisa ser autônomo, vai se tornar autodidata, aprenderá também consigo, mas com a interação junto às aulas, mas terá que assisti-las, cumprir as premissas. Então, aquilo que aparentemente é fácil, torna-se difícil, né, professora Edna? Porque ainda há, na concepção de alguns, o equívoco de achar que só a educação à distância é fácil demais, pode fazer como quiser. Por isso, tanta gente vai embora também, porque quando vê a realidade, percebe, espera aí, é difícil, tem umas situações que são delicadas. Como é que fica nesta hora? Exatamente. Além de ter todo um calendário a ser seguido, como em qualquer outro curso à distância, presencial,
Sim, tem todas as datas para cumprir, para você fechar uma disciplina, para fazer avaliação, para entregar trabalhos, tudo normal. A educação à distância tem isso que depende muito do aluno. Então, esses dias eu estava comentando, porque eu estava escutando um relato de alguém que fez uma pós à distância com essa concepção, achando vai ser mais fácil, e escorregou, não teve como. E é justamente isso, assim, quando a gente está numa sala presencial, por mais que vocês estejam lá meio dormindo, a gente acaba escutando um pouquinho o professor. O que o professor está falando, o que o professor está falando daquele conteúdo. Na educação à distância, se eu não for até o professor, se eu não for até o conteúdo, eu não vou escutar nada. Então, esse é o principal erro, assim, eu preciso ir até o conteúdo. O conteúdo está lá, os professores explicam, com certeza, da mesma forma. Só que não é só eu entrar na sala e fingir, baixar a cabeça e fingir que estou dormindo. Não, eu vou precisar ler, eu vou precisar acessar os vídeos. Então, realmente, acaba sendo até um pouquinho mais complicado do que o presencial. É uma outra forma. Então, e sempre pensamos assim, as coisas não são excludentes. Os cursos presenciais continuam mantendo a sua primazia, a sua ênfase, mas os cursos à distância também podem cumprir as suas funções desde que você entenda claramente os papéis de aprendizagem. Mas sabe, normalmente eu refuto essa fala, professora Edna, porque mesmo numa situação presencial, nós somos fruto dela por formação, mesmo numa situação presencial, se nós estivermos alheios, ou faltarmos muitas aulas, ou ficarmos distantes do processo, de nada adianta. Então nós estamos ali, infelizmente, tendo problemas cumulativos, e esse é um dos motivos de evasão escolar. Não importa se na educação básica ou no ensino superior, o aluno não dá conta do que tem. Quando ele vai deixando, simplesmente as coisas acabam fugindo ao controle. E quando fogem ao controle, esse aluno, essa aluna, esse estudante, via de regra, essa estudante, sai da sua formação propriamente dita. Muito bem, professora Edna, nós caminharemos aqui para o final desse primeiro bloco, mas antes desse final do primeiro bloco, conta para nós um pouco das disciplinas. Acho que pode começar com o bloco, quantas serão as unidades temáticas de aprendizagem, os blocos de aprendizagem, para usar um termo mais próximo do nosso telespectador nesse momento. Então, como eu mencionei, são 4 unidades temáticas. Então, o aluno vai ter 4 quadrimestres para cumprir. Cada unidade temática dura um quadrimestre. Sempre a nossa primeira unidade temática são aquelas disciplinas que a gente chama de núcleo comum, que é empreendedorismo, processos criativos. São disciplinas que vão preparar o aluno, inclusive para uma investigação, para uma pesquisa, para preparar mesmo para iniciar o curso técnico. Já a partir da segunda TA, os alunos passam a ter disciplinas específicas. Só lembrando, na primeira TA, voltando um pouquinho, além dessas disciplinas que a gente chama do núcleo comum, o aluno tem uma disciplina que a gente chama de introdutória ao curso. Nessa disciplina a gente explica o que é esse curso, para que serve, o que vai fazer. Então a gente dá um panorama geral mesmo dessa profissão, quais são as expectativas, o que essa profissão pode trazer para você, onde você pode atuar. Então é uma disciplina muito interessante também. E aí a partir da segunda unidade temática vocês vão ter todas as disciplinas específicas mesmo para a formação. Que nós comentaremos daqui a pouquinho no segundo bloco. Então nessa primeira UTA, unidade temática de aprendizagem, o que você tem necessariamente? 4 eixos estruturantes que se espalham e perpassam os demais cursos também, sejam eles os técnicos ou os nossos itinerários formativos, que é a mudança de concepção do novo ensino médio brasileiro a partir de 2022. Então, com isso, o empreendedorismo é comum a todos nós. Um técnico em condomínio terá que ser empreendedor. Por quê? Porque ele levará à frente o seu papel como protagonista para gerir aquele condomínio, para gestar aquele condomínio. Da mesma forma, a investigação científica ela é muito preponderante, porque necessariamente esse indivíduo precisa ter as concepções técnicas, tecnológicas, científicas, para também lidar com os problemas que poderão surgir. Aí, obviamente, ele vem com a mediação, intervenção sociocultural, que tem tudo a ver. A reclamação, quando o condômino A reclamará do barulho do condômino C. O condômino C dirá que o D teve problema e ele não reclamou, então agora ele vai fazer problema. Então, veja, mediação e intervenção sociocultural. E, por fim, as práticas, por assim dizer, ou seja, as atividades criativas que ele desenvolverá, os seus processos criativos para desenvolver o condomínio, lidar com os recursos que tem para fazer boas coisas.
Por isso os eixos estruturantes. Vamos para o intervalo. O intervalo é culturalíssimo. Você terá conosco toda a nossa instituição, o Centro Universitário Internacional Uninter, e também olhará o pré-ENEM da Uninter, com o apoio estrutural, o apoio institucional da Fundação Wilson Pickler. Fica com o intervalo. Não fuja, professora Edna. Já voltaremos. Olá, tudo bem com você? E então, está curtindo o nosso novo canal? Eu estou aqui hoje para te dar um recado muito importante. Pensando em todos os alunos que poderiam se prejudicar nessa época da pandemia, a Fundação Wilson Pickler decidiu disponibilizar mais de 400 aulas com conteúdos pré-ENEM para todos os nossos telespectadores. Então, se você é aluno ou conhece alguém que esteja se preparando para o ENEM, fique ligado em nossa programação, aqui no canal 15 da NET, ok? Até mais! Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa! Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Gostou do intervalo? Sim, o intervalo é cultural e você nos acompanha estreando sempre às 18 horas, hein? Imperdível para você. A cada sexta-feira, para abrir o final de semana gostoso, você está conosco nesses horizontes da Unintertec, da Escola de Educação Técnica e Profissional da Uninter. Né, professora Edna, que é a nossa coordenadora. Isso mesmo. Coordena o pré-ENEM da escola e vários cursos que estão conosco, esse desfile semanal da equipe. É este que vos fala, ancora esses programas iniciais, a iniciação do nosso trabalho, e depois disso eu descanso também. Aí a equipe vai se mobilizando, é um revezamento nosso para que todos dirijam os trabalhos. Daqui a pouquinho será a professora Edna a conduzir o rebanho de professores que ela trará no bom sentido. Né? Que bom. Edna, falemos então, nós deixamos essa dica lá no primeiro bloco, falemos necessariamente, amiga, sobre disciplinas. O que esta pessoa enfrentará? Já entendeu que o núcleo comum está disposto. Processos criativos, mediação, empreendedorismo, investigação, ótimo. Isso eu já entendi, gostei, eu acredito que vai me ajudar na minha profissão, inclusive, no meu outro trabalho, mas agora eu quero saber o que é que eu estudarei. Como eu falei, então, professor, o técnico em condomínio ele vai ter um pouquinho de cada área que é necessário para gerenciar um condomínio. Então, ele precisa saber da legislação, ele precisa saber da parte contábil, ele precisa mediar, gerenciar um conflito, precisa saber de recursos humanos, que muitas vezes tem que contratar um pessoal da limpeza para manutenção mesmo, né? Pessoal da portaria. Da portaria. Os nossos colegas colaboradores que trabalham com a manutenção. Sim. Então, dependendo do tamanho, o condomínio, você pode ter um condomínio com um prédio com 5 andares, um condomínio horizontal, 8 casas, mas você pode ter 3 blocos de prédio, você é o síndico de 1000 moradores. Isso não se descarta essa possibilidade. Então, tem que ter essa questão, mais colaboradores. E aí, né? Exatamente. E aí vai precisar de toda essa estrutura. Então, a gente dividiu as UTAs, as unidades temáticas, justamente focando nessa estrutura que precisa ter no condomínio.
Posso Por continuar? favor, por favor. Que ele mexeu. Já no início, então, Não, o não curso... assustei. Ele me assustou aqui. Já no início, então, as primeiras disciplinas são com relação à infraestrutura do condomínio. Sim. Então, entender um pouquinho como é construído, principalmente se for um prédio, né? Como o professor Marlos falou, tem vários tipos de condomínio, mas se for um prédio, tem todo um cuidado que tem que ter. Se for de casas, sobrados, enfim, tem vários tipos de condomínio, tem toda uma questão de segurança. Você conhecer essa estrutura garante a segurança também. O que eu preciso para que eu mantenha o condomínio, para que eu mantenha a estrutura, para que não tenha risco de incêndio, para que ele esteja, que não tenha risco de queda dos condôminos mesmo quando estão andando, ou até uma queda, será que eu posso fazer qualquer tipo de reforma na minha casa se for um apartamento? Será que pode? Não é bem assim, não é? Exatamente. Então, eu preciso entender de toda essa infraestrutura do condomínio para isso. E junto com isso já vem a legislação. Porque junto com toda essa estrutura da construção do condomínio, a gente já traz um pouquinho da legislação. Então eu tenho uma pitada de elementos da formação psicológica, por assim dizer, não uma formação, não nos interpretem mal, não se equivoquem nessa análise, mas tem alguns pigmentos dessa formação psicológica para tratar com recursos humanos. E tem também no direito, justamente por conta da legislação, não confundindo os papéis, não vai advogar em defesa de ninguém, não é isso, mas você terá conhecimento da legislação para atuar nesse momento, na intermediação de conflitos dos condôminos. Os condôminos entendendo, a unidade condominial é propriedade do indivíduo, mas o que essa unidade condominial, ela não está isolada, ela pertence a um corpo de várias outras unidades habitacionais. Essa situação de conflitos é também vista à luz da legislação, principalmente quando você tem um condomínio que necessariamente terá que ser multado. Vamos supor aqui, velocidades. Tem um condomínio aberto e a velocidade permitida para transitar com os veículos é de 30 km. Aí o sujeito entra sempre aos 60, está ali trafegando, espera aí. Com licença, por gentileza, não é condomínio, dê uma olhadinha, 30, pode vir uma criança correndo, pode ter uma não corra dentro, obedeça à velocidade limitada. Aí tudo bem, outro dia esse condomínio continua a mesma coisa. O que faz o síndico? Bom, o senhor já foi orientado, eu peço desculpas nesse sentido, mas o senhor vai ser advertido. Não gosto. Vamos aqui porque, e aí o conhecimento da legislação é necessário. O limite, né? O limite do direito do indivíduo e também do dever, e saber o que pode, o que não pode. Muitas pessoas reclamam do barulho, que foi uma coisa que o professor Marlos citou aqui. Então, né? Sim, até onde eu posso fazer um barulho, escutar uma música. Deixa eu ouvir a minha música, eu quero ouvir o meu som. Deixa a minha felicidade, todos são felizes, deixa eu colocar ali um sertanejo, porque nesse momento eu preciso para ser feliz, eu quero saracotear um pouquinho toda da minha casa. Por que isso vai tolir a minha liberdade? Justamente porque invade a liberdade do outro, né? O som se propaga. Precisa, não tem aquelas paredes que não passam o som, né? Como a gente tem no estúdio. Exatamente. Então, infelizmente não tem, então tem que respeitar a privacidade dos outros. Mas tem muito disso, né? Todo mundo é obrigado a escutar a minha música, então tem muito isso nos condomínios, né? Imagina um rock pesado, metal pesado, lá vou eu, né? E estremece toda a casa, mas eu curto. Tudo bem, pode continuar. Você, né? Você curte. Não se afasta essa possibilidade. E depois, no próximo TA, a gente vai tratar um pouquinho já da parte contábil. Opa. Então, é uma parte muito importante, né? Quando mexe em dinheiro, todo mundo já se preocupa, né? Então, toda essa parte contábil, trazendo também um pouquinho do direito dessa parte, o que pode, o que não pode, eu posso fazer um caixa, o que eu devo fazer. Também trazendo isso para a parte da tecnologia. Então, tudo que a gente traz para a formação do técnico em condomínio, a gente vai tentar interligar com a tecnologia. Foi o contador? Não, de jeito nenhum. Falamos em psicologia, falamos em direito, agora estamos falando em contabilidade. Não há substituição aí. Há, na verdade, um acréscimo em conhecimento. Sim, eu preciso ter uma base até para saber onde procurar ou o que eu devo procurar. Não que eu vou deixar de procurar. Eu preciso ter esse conhecimento para ir atrás, né? Não, nunca deixar de ir atrás.
E aí, toda essa parte que eu estava falando da tecnologia, tudo isso a gente sempre vai tentar interligar com a tecnologia. Porque hoje não tem mais toda aquela papelada que tinha antes, né? Quando eu morava em condomínio ainda era assim. Agora a gente faz muito uso dessa gestão da informação e tecnologia. Então, os alunos vão ter também um pouquinho disso já junto nessa UTA. E para finalizar, aí sim, toda aquela parte de administração, recursos humanos e gestão de conflitos também. Porque essa parte de gestão estratégica de pessoas é muito importante, né? A gente precisa saber, tá, vai ter reunião, porque sempre tem, não é porque a gente contrata uma empresa que vai deixar de ter a reunião de condomínio. Tem que ter, tem a ata, tudo, tem tudo bem certinho. Mas aí começou aquele conflito. O que eu faço? Será que eu deixo eles? Como que eu converso, como que eu vou conduzir para não chegar no conflito, até tentar evitar isso, né? Que é muito melhor evitar do que depois ter que mediar. Então, já tentando evitar isso, deixar tudo claro, então precisa ter toda essa base. Lembrando, então, que não vai, agora eu sou técnico em condomínio, não preciso de mais nada, não preciso de mais ninguém, eu vou levar tudo. Não existe isso, né? Vocês vão ter base para saber onde procurar, qual o melhor profissional, como agir, como atuar. Mas sempre com cada profissional específico da área junto com vocês. Por isso que o que temos hoje sempre são empresas de condomínio, empresas que gerenciam condomínio. Nessa empresa a gente tem o técnico em condomínio, mas também tem todos os outros. Essas empresas, elas cumprem um papel social muito importante, mas que, na verdade, pode ser suprimido havendo um técnico em condomínio que assuma a direção do condomínio. Ele está formado para isso, ela está formada para isso. Então veja a vantagem de você, em 1 ano e meio, ter esta diplomação, cumprir todos os créditos, vamos assim dizer, ou seja, você ter a nota, o conceito, e com isso você não só estará formado, mas você saberá trabalhar. Porque uma das coisas muito complicadas sempre é, puxa, me formei, e agora? Bom, agora você vai para o campo, você para com a teoria e você vai para o campo, sem dúvida. Este campo é o trabalho propriamente dito, e aí você precisa ter capacidade para isso, a bagagem. É exatamente essa bagagem que o nosso técnico desenvolve. Parabéns, professora Edna, por trabalhar. Começa em 2021. 2021 já está autorizado inicia. pela CETEC, pela Secretaria de Tecnologia e Ensino Profissional do MEC? Sim, autorizadíssimo. Portaria de número 524, de 30 de setembro de 2020, para você não esquecer que é um curso com regularidade. Não adianta ter um curso que não tenha uma condição. E este curso tem. Sim, para vocês já começarem nessa nova profissão. Não é tão nova, mas ainda está faltando profissional nessa área. Então, vamos aproveitar. Veja só, tá? Eu vou levar 1 ano e meio, tudo bem, vou começar em 2021, mas será que nesse meio termo eu não tenho algumas certificações intermediárias que me darão uma condição de dizer assim, opa, já tenho aqui, é diploma? Não confunda certificação intermediária com diploma. Você pode ter 3, 4, 5 certificações intermediárias durante o curso, dentro da composição de disciplinas, mas terá a diplomação só ao final de todos os créditos. Tranquilo isso, né? Teremos essas certificações intermediárias? Sim, professor, nós teremos essa certificação após a conclusão de cada UTA. Então, cada vez que vocês concluem uma UTA, vocês ganham uma certificação. Para vocês entenderem, tentar fazer um paralelo do que se trata essa certificação, quando a gente está na graduação, é equivalente àqueles cursos de extensão que a gente faz, né? Então, é a mesma coisa, vocês vão tendo essa certificação e quando vocês concluírem o curso inteiro, tiver todas as certificações, aí sim vocês recebem o diploma. Perfeito. Então, tem essa diferença. Cita os nomes das certificações, professora Edna? Então, sim, temos aqui. Por favor. Vou colar agora. No técnico em condomínio, a primeira certificação é do assistente de edifícios. Assistente de edifícios, para você anotar. Pense bem, assistente de edifícios, certificado, concluiu uma unidade, tem essa certificação. O auxiliar de condomínio. Perfeito. E o administrador de edifícios. Olha só, 3 possibilidades de certificação intermediária. Isso, todas elas regulamentares, todas elas aprovadas. Que bom, que satisfação, né, professora Edna? Um orgulho da nossa escola, modesto orgulho, é claro, da nossa escola proporcionar essa mudança na vida de muitas pessoas com a diplomação em um técnico em condomínio. Para já começar no mercado de trabalho, né? Quando? Em 2021, em fevereiro, início do ano, não esqueçam. Isso, uninter.com. Uninter.com. Fácil demais.
No próximo momento, a professora Edna voltará para falar sobre outros cursos. Quais outros cursos, por favor? Aí temos vários outros cursos de diferentes áreas. Temos na área de serviços públicos, o técnico em serviços públicos, técnico em multimeios didático, que daí é mais voltado para a área da educação, técnico em administração, técnico em informática, que daí traz mais essa parte de tecnologia também para vocês, além do técnico em condomínio. Então, e o pré-ENEM. Esses cursos são coordenados pela professora Edna. A nossa equipe trabalha nesse sentido. Nós temos a equipe formando todo esse conjunto de planos de curso, de atividades que levarão você a essa realização dos cursos. Então, multimeios didáticos é uma possibilidade bem tranquila para você, é um outro campo de atuação, serviços públicos, a excelência do trabalho também, vale muito a pena observar o técnico em informática, que lhe dará uma condição de pensar no exercício da informática, mas dentro de uma formação propriamente dita. Então, tudo isso vale a pena, não é, professora? Sim, são todos cursos interessantes e depende muito sempre daquele gostinho de cada um, né? A carga horária varia entre 1 ano e meio e 2 anos. 2 anos Sim. É o máximo que você terá estudando conosco e trabalhando com os cursos técnicos. É isso Perfeito? mesmo. É isso, mas Certíssimo. algo a acrescentar aqui nesse fechamento de programa mesmo? Daqui a pouquinho a nossa direção já disse que é hora de entregar os bastões para a semana que vem. Não, acho que é isso, só deixar o recado, procurem lá, consultem o site da Uninter. Além desses cursos que eu citei, tem os outros cursos da Escola Técnica, dos outros coordenadores, que são cursos muito interessantes, que trazem essa formação para vocês já ingressarem no mercado de trabalho. Às vezes, eu só tenho 17 anos, mas eu já posso começar, já posso ingressar, pensar no mercado de trabalho e me inserir com formação, com essa formação técnica. Ou se já tem uma outra formação, às vezes é uma forma até de a gente se especializar, de ampliar o nosso conhecimento, as nossas possibilidades. Sim, e se você está nos assistindo, você tem 14, 15 anos, está no ensino médio, pense junto à sua escola. Pense junto à sua escola quanto à possibilidade de convênio com a própria Uninter, com o Centro Universitário Internacional Uninter, conosco, Unintertec, e trabalharmos justamente a modalidade subsequente, melhor, a concomitante, que é aquela que você faz em conjunto, ou seja, você trabalha no ensino médio, na sua formação primeira e segunda série, e também tem um curso técnico à sua disposição. Depois de 3 anos, terminou o ensino médio, pode ser aos 17, como você citou, Sim. ou um pouquinho depois, tem essa dupla possibilidade na vida, e isso é muito bom, né, professora? Exatamente. Você já sair com a certificação já é... E para nós fecharmos, inscrições para o pré-ENEM, quem está nos assistindo, como é que faz? uninter.com/enem. Paga quanto? Nada. Não, Zero. Com certeza, você está assumindo Zeríssimo. um compromisso aqui diante das pessoas. Assumimos o compromisso. Depois vem aquele boleto ali, ó, pagou Não. Tem certeza? Sim, inteiramente gratuito, Não foi todas no final as do curso, aulas. surpresa? Não. Surpresa, ali chegou no final do Não, curso, sem surpresa. As aulas, simulados, a gente tem simulados exclusivos de redação, não só os simulados das questões objetivas. Então é um curso bem interessante que vale a pena, principalmente para os alunos que estão se preparando para a prova nacional do ensino médio. Não perca, logo após as provas oficiais do Enem, o programa Gabarito, aqui por essas emissoras que nos acompanham. Gabarito é um programa nosso de mais de uma década. Gabarito é o comentário ao vivo e em cores, as mais variadas cores, sobre o que aconteceu nas provas. Né? Entendi. Sim, entendi. Parabéns, professora Edna. Muito Obrigado pelo convite. Uma satisfação estarmos aqui. Sempre às 18 horas, você está conosco pela RMC-TV, pela TV Profissão, pela ISTV, pela TV Lumen. E você pode entrar em contato com a nossa produção, com a nossa programação. Obrigado ao professor João Carlos Peters, que é o nosso diretor-geral, ao Kleber, nosso diretor de imagem aqui, de cenário e tudo mais. Nós começamos com a mesa hoje, você percebeu isso, né? Semana passada estávamos sem mesa, semana retrasada estamos com a mesa, agora ganhamos a herança, agora fomos embora, levamos depois... Não pode, nem cabe na porta, difícil, complicada, que é nada. Mesa muito bem-vinda, obrigado, Peters, pelo apoio, assim, ó, se olhar, coloca uma mesa aí, vocês vão ficar mais tranquilos, mais à vontade. Põe uma mesa. Agora veio o próximo pedido. Cadê o cafezinho? O cafezinho vai ficar para depois do programa. Não perca, na semana que vem, mais um curso para você desfilando pelas nossas emissoras. Grande abraço, aproveite sua caminhada e continue com a nossa programação. Muito obrigado ao Centro Universitário Internacional Uninter, que nos proporciona esse privilégio, e, é claro, a toda a equipe que está nos bastidores, fazendo com que a educação à distância tenha o seu real papel na sociedade. Não é substitutivo, não é excludente, é sim parceiro. Até a próxima semana.
Obrigado.